A Primeira Guerra Mundial foi um arco bem importante de toda a história, um dos arcos mais importantes, falar a verdade. Contou com mais de 70 milhões de pessoas e mais de 15 milhões de mortos, considerada uma das piores guerras de toda a história. Fala galera, aqui quem fala é o JPlay e hoje eu vos trago um vídeo diferente, mas que é bem eficaz para o nosso mundo. Como começou a Primeira Guerra Mundial? Eu vou te contar tudo passo a passo, mas antes, se inscreva no canal, ative as notificações, curte e compartilhe esse vídeo para estar todo mundo vendo esse vídeo sobre a nossa história, sobre a nossa existência, que foi muito importante essa guerra, galera. E também foi uma das mais cruéis, temos que dizer isso para vocês. Então, vamos para o vídeo. Eu sei que esse estúdio defende, eu não sou do mal, não, eu sou diferente. Defeito, caiu na minha frente, por acaso não, meu puros insolentes. Voltei diferente, e dessa vez mais overpower. Só sai da minha frente, ou isso vai ser um massacre. Se o Oni quer brigar. Para vocês entenderem melhor como foi, primeiramente vocês têm que entender como começou. Muitos vão dizer que foi por causa da morte do herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, mas isso só foi apenas a faísca para a bomba explodir. Vamos voltar um pouco no tempo. Há 40 anos antes da guerra, com a unificação da Alemanha, e quase todos os países da Europa eram impérios. Resumindo, tinham um poder que só o caramba, galera, vocês não têm noção. E nesse tempo, a França tinha perdido a guerra para a Prússia, em que a Prússia conquistou terras francesas e depois se tornou o Império Alemão. Já dá para entender, a França, ela tinha uma guerra contra a Prússia. Ela perdeu a guerra e perdeu as terras. A Prússia acabou se tornando o Império Alemão. Aí já começa a rixa a partir daí. A Alemanha queria mais poder e com isso criou os três impérios formados por Rússia, Áustria-Húngara e a própria Alemanha. Mas a Rússia já estava estranhando o Império Áustro-Húngaro, então meteu o pé e deixou os três impérios. Então o que era três impérios agora se tornou só dois, eles precisavam de mais um. Com a saída da Rússia, quem entra é a Itália, formando assim a Tríplice Aliança. Então, a partir disso, já é criada a Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Itália e Áustria-Húngara. Com isso, em 1892, a França, que estava puta pelo fato que perdeu a guerra, foi lá e fez a aliança com a Rússia. Então vamos lá, a Rússia que estava estranhando os Áustro-Húngaros, que era da Tríplice Aliança, do inimigo, entendeu? Aí ele foi lá e saiu. A França, vendo isso, pô, eu também tenho rixa com os caras. E se um deles saíram de lá porque não gostava, eu vou me aliar com esse cara, para se tornar mais forte. Ok? Beleza. Com isso, a tão poderosa Inglaterra, que acabou se alinhando com a Rússia e França, formando-se assim a Tríplice Entente. Então vamos lá, a Inglaterra, que era maioral daquele tempo, decidiu se alinhar com a França e Rússia, formando assim a Tríplice Entente. Então vamos lá, de um lado Tríplice Entente e do outro lado Tríplice Aliança. Depois disso, a Rússia começou a estranhar novamente com os Austro-Húngaros. Então vamos lá, a Europa já estava dividida. A Rússia tinha conflitos dentro dela, você tem que saber disso. A Rússia estava vivendo um dos piores momentos que a Rússia já teve em toda a história. A Rússia estava muito decaindo e estava entrando tipo, vou fazer aliança, entendeu? Mas também ela tinha rixas dentro e fora da Rússia, que o Império Austro-Húngaro também tinha rixa com a Rússia. E o que foi? Por eles vencerem uma guerra onde os Balcãs pertenciam à Rússia. Então, a Rússia venceu a guerra contra os Balcãs. Mas quem controlava essas terras eram os Austro-Húngaros. Então, vamos lá. A Rússia venceu a guerra contra os Balcãs, que dava o direito das terras, mas quem controlava essas terras eram os Austro-Húngaros. Aí criou um conflito intenso entre eles. Então, no final, os Austro-Húngaros conseguiu essa terra, fazendo com que a Rússia ficasse com raiva, criando o começo da bomba. Então, o começo da bomba já estava crescendo demais.
Com isso, galera, a bomba já estava formada e só precisava de uma faísquinha. E qual era essa faísquinha? Isso mesmo, lá no início do vídeo a gente falou. Aí que vem o assassinato de Francisco Ferdinando, o herdeiro do Império Austro-Húngaro. Ele decidiu ir viajar para a Bósnia, mas foi uma péssima ideia. E no meio da visita, um estudante, Gavrilo Príncipe, sacou uma arma e matou Francisco e sua esposa. Isso aconteceu depois da visita e ainda tinha rixa com a Bósnia. E isso aconteceu graças aos sérvios, que tinha rixa contra a Bósnia. Então assim, a única faísca que o mundo precisava para explodir caiu. Assim, tivemos a crise de julho, que era mais um, mexa com meu amigo que eu também me intrometo. É assim, tá ligado? Os austro-húngaros não queriam deixar barato e declarou guerra à Sérvia. Mas o que acontece? A Rússia era aliada da Sérvia. Então, a Rússia também entrou numa guerra, pô. Então é assim, tá ligado? Mexeu com meu amigo, também entrei. Então a Rússia entrou. A Alemanha, que era aliada do Império Austro-Húngaro, vendo que estava 2 contra 1, falou: Rússia, para. Como ele não teve resposta da Rússia, ela também declarou guerra. Ó, Rússia também declarou guerra, entendeu? Então, mas aí a França era aliada da Rússia, galera. Olha aí de novo. Então a França também entrou na guerra. Então é uma briga por cima de briga, tá ligado? Então 2 de cada tríplice já estavam dentro da guerra. Mas aí vocês me perguntam, e a poderosa Inglaterra, onde entra nisso? A Alemanha tinha um pouquinho de inveja da Inglaterra, pois seriam os 2 países mais potentes em uma briga de quem era o maior. Então é assim, se já estava em guerra contra a França, e a Alemanha também já estava de rixa com a Inglaterra, ele queria conquistar um território que ficasse no meio dos 3, tá ligado? Entre a Alemanha, França e Inglaterra. Porque assim ele tinha contato com as 2 lá. Então, quem vocês estão vendo aí que está no meio dos 3? Isso mesmo, a Bélgica. Sobrou pra Bélgica, que tava dizendo que eu tô neutra, tá ligado? Não tô em nada de ninguém. Então a Alemanha foi lá e atacou. A Inglaterra, obviamente, não gostou disso, dizendo que a Bélgica não tinha nada a ver, que ela tava neutra. Então a Inglaterra declarou guerra contra a Alemanha. Assim, a Tríplice Entente já estava totalmente na guerra. E a Tríplice Aliança 2, que eram a Alemanha e os austro-húngaros, estavam na guerra. Mas e a Itália? Onde a Itália entra nisso? Galera, a Itália ficou neutra por bastante tempo, dizendo, ó, não vou entrar nisso, entendeu? Mas ela vai entrar futuramente e vamos falar isso no próximo episódio, que vai ser já a Primeira Guerra Mundial. A gente falou sobre o começo, agora é hora de chegar à Primeira Guerra Mundial.